Você já sentiu como se carregasse uma pedra invisível no peito? Uma pedra que ninguém vê, mas que pesa tanto que até respirar parece difícil. É a culpa, essa visitante indesejada que chega sem avisar e se instala como se fosse dona da casa. Ela não precisa de porta aberta. Ela entra pelas frestas da nossa memória, pelos erros que não conseguimos esquecer, pelas palavras que não deveríamos ter dito, pelos silêncios que deveríamos ter quebrado. A culpa não grita, ela sussurra. Sussurra no meio da noite quando você tenta dormir. Sussurra quando você olha no espelho e vê alguém que não reconhece mais. Sussurra quando você tenta sorrir, mas algo dentro de você insiste em lembrar que você não merece estar feliz. E o pior é que ela sempre encontra evidências. Sempre tem uma lembrança, sempre tem uma prova de que você falhou. Havia um homem que acordava todos os dias com o mesmo peso. Poderíamos chamá-lo de João ou Paulo, ou de qualquer nome que você queira dar. Porque no fundo, ele poderia ser você. Ele poderia ser eu. Esse homem cometeu um erro anos atrás. Um erro que machucou alguém que ele amava. E desde então, ele carregava aquilo como uma sentença perpétua. Ele pediu perdão. A pessoa perdoou. Mas ele não conseguia perdoar a si mesmo. Toda manhã, ao abrir os olhos, a primeira coisa que ele sentia era aquele aperto no peito. Como eu pude fazer aquilo? E o dia começava já cansado, já derrotado. Ele tentava compensar. Tentava ser perfeito em tudo o que fazia. Mas a perfeição nunca era suficiente para calar a voz da culpa. Porque a culpa não quer perfeição. Ela quer punição. Ela quer que você pague. E o preço é sempre alto demais. Talvez você conheça esse ciclo. O ciclo de lembrar, de se arrepender, de prometer que vai se perdoar, mas nunca conseguir. É como estar preso em um labirinto onde todas as saídas levam de volta ao mesmo lugar. Você tenta fugir através do trabalho, através de boas ações, através de promessas e orações apressadas, mas a culpa sempre te encontra. Ela conhece todos os seus endereços. E então, surge a pergunta que você tem medo de fazer. Será que Deus já me perdoou? Porque você leu que Ele perdoa. Você ouviu que Ele é misericordioso. Mas como pode ser verdade se você ainda sente esse peso? Como pode ser verdade se toda vez que você fecha os olhos, as cenas se repetem como um filme que você não consegue desligar? Aqui está o segredo que a culpa não quer que você saiba. Ela mente. Ela é mentirosa. Ela te convence de que você é aquele erro, que você é aquela falha, que você é aquele momento de fraqueza. Mas você não é. Você nunca foi. Um momento não define uma vida inteira. Uma queda não determina o destino de uma jornada. Existe uma passagem nas Escrituras onde Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes ele disse que não conhecia aquele homem que ele havia seguido, amado e chamado de mestre. E quando o galo cantou, Pedro chorou. Chorou porque percebeu o que tinha feito. Chorou porque a culpa entrou como uma tempestade. Mas a história não termina ali. Depois da ressurreição, Jesus encontra Pedro à beira do mar e faz uma pergunta simples. Você me ama? Não pergunta sobre a negação. Não menciona o erro. Não traz à tona a falha. Pergunta sobre amor. E pergunta 3 vezes. Uma para cada negação. Uma oportunidade de recomeçar para cada momento de queda. Aquilo era restauração. Aquilo era liberdade. Você entende o que isso significa? Significa que Deus não está interessado em te lembrar do que você fez de errado. Ele está interessado em te lembrar de quem você é para Ele. A culpa quer te prender no passado. Deus quer te libertar para o futuro. A culpa quer te definir pelo seu erro. Deus quer te redefinir pelo seu amor. Mas como se libertar? Como quebrar esse ciclo que parece tão forte? Primeiro, você precisa entender que perdão não é um sentimento. É uma decisão. Você não vai acordar um dia se sentindo perdoado magicamente. Você decide aceitar o perdão que já foi dado. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, Ele não estava pagando apenas pelos pecados de algumas pessoas. Ele estava pagando pelos seus também. Aquele erro que você não consegue esquecer já foi pago. Aquela falha que te atormenta já foi coberta. Pense nisso por um momento. Alguém já pagou a conta que você insiste em tentar pagar de novo. É como receber um presente e continuar tentando comprá-lo. O presente já é seu. Você só precisa aceitar. Segundo, você precisa parar de carregar o que Deus já carregou por você. Existe um versículo que diz: Venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse convite não é para os perfeitos, é para os cansados, para os que carregam fardos pesados demais. E a culpa é um dos fardos mais pesados que existe. Imagine que você está segurando uma pedra há tanto tempo que seus braços estão dormentes. E alguém vem até você e diz: "Deixa eu carregar isso para você." Mas você continua segurando. Por quê? Porque você acha que precisa pagar, porque você acha que merece o peso. Mas e se o amor não fosse sobre merecer? E se fosse sobre receber? Terceiro, você precisa falar sobre isso. A culpa prospera no silêncio. Ela cresce nas sombras. Ela se alimenta do segredo. Mas quando você traz à luz, quando você fala, quando você confessa, algo acontece. A mentira perde o poder, porque na presença de Deus, na presença de uma comunidade que te ama, você percebe que não está sozinho. Você percebe que outros também caíram e outros também se levantaram. Conheço a história de uma pessoa que guardou um segredo por anos, um erro que ninguém sabia, e aquilo a consumia por dentro, até o dia em que ela teve coragem de falar. E sabe o que aconteceu? As pessoas não se afastaram, elas se aproximaram, porque todos nós carregamos algo, todos nós temos cicatrizes, e quando alguém tem a coragem de mostrar as suas, você sente permissão para mostrar as suas também. Quarto, você precisa aprender a falar consigo mesmo da mesma forma que Deus fala com você, porque a voz da culpa é alta, mas a voz de Deus é verdadeira. A culpa diz: "Você é um fracasso." Deus diz: "Você é meu filho." A culpa diz: "Você não merece amor." Deus diz: "Eu te amei primeiro, antes de você fazer qualquer coisa certa ou errada." Toda vez que a culpa começar a sussurrar, você responde com a verdade, não com força própria, mas com a verdade que vem de Deus, porque a verdade é que você é perdoado, a verdade é que você é amado, a verdade é que o seu passado não determina o seu futuro. E aqui está a parte mais bonita. Deus não apenas perdoa, Ele restaura. Ele não apenas apaga, Ele reconstrói. Aquilo que foi quebrado, Ele pode fazer novo. Aquilo que foi perdido, Ele pode redimir. Até as feridas podem se transformar em testemunho. Até as quedas podem se transformar em sabedoria. Porque quando você se liberta da culpa, você não volta a ser quem você era antes. Você se torna alguém novo, alguém que conhece a graça de verdade, alguém que entende o perdão porque precisou dele, alguém que pode estender a mão para outra pessoa que está caída, porque você sabe como é estar no chão. Pense no homem que mencionei no início. O que ele descobriu ao longo do tempo foi que a libertação não veio em um único momento. Veio em pequenos passos. Cada dia em que ele escolhia acreditar que era perdoado. Cada manhã em que ele decidia não revisitar aquele erro. Cada vez que ele se olhava no espelho e dizia: "Eu não sou aquele momento, eu sou filho de Deus." E aos poucos, o peso ficou mais leve. Não porque o erro deixou de existir, mas porque ele deixou de ser uma sentença. Tornou-se uma lembrança da graça, uma lembrança de que mesmo quando caímos, Deus não nos abandona. Ele nos levanta. Hoje, você pode começar esse processo de libertação. Não precisa ser perfeito. Não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é simples. Aceitar que você precisa de ajuda. Aceitar que você não consegue se libertar sozinho. E que tudo bem, porque Deus está esperando exatamente isso. Ele está esperando que você solte, que você entregue, que você confie. A culpa te diz que você precisa carregar tudo sozinho. Deus te diz que você pode descansar. A culpa te prende no passado. Deus te chama para o presente, para este momento, para este novo dia, para esta nova chance. E quando você finalmente soltar, quando você finalmente aceitar o perdão que já foi dado, algo milagroso acontece. Você respira de novo, de verdade, como se fosse a primeira vez. O peito se abre, os ombros se aliviam, e você percebe que a vida pode ser leve, pode ser livre, pode ser cheia de graça. Você não precisa carregar esse peso mais um dia. Você não precisa pagar uma dívida que já foi quitada. Você não precisa viver preso a um passado que Deus já jogou no mar do esquecimento. Hoje pode ser o dia em que você escolhe acreditar. Acreditar que você é perdoado. Acreditar que você é amado. Acreditar que você é livre.
E quando você acreditar, quando você verdadeiramente aceitar, você vai perceber que a liberdade sempre esteve disponível. Você apenas precisava estender a mão e receber, porque a graça não se conquista, a graça se recebe, e ela é suficiente. Sempre foi, sempre será. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você e por sua família. Se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, alguém que precisa ouvir sobre essa libertação, mencione essa pessoa também. Vamos juntos levar essa palavra de esperança adiante. Não esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos que podem transformar a sua jornada espiritual. Sua presença aqui importa. Que Deus te abençoe profundamente.